e são subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que exercida no caso de Sigismundo. Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que nivelassem preparados? Não poderemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Tá bom. Dona Gaíra. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Sigismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta. Nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei-lhe respeitoso: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redarguiu. O instrutor meditou gravemente e redarguiu. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma, em desequilíbrio, comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita,
porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra, que lhes perseguem os filhos nascituros, quer dizer, recém-nascidos. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que, no mundo, confragem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Então, no estudo de hoje, nós estamos recebendo informações sobre todos os mecanismos que envolvem a redução, a miniaturização perispiritual de seres de mundo no seu momento de reencarne, né? Essa redução do tamanho está relacionado à plasticidade do corpo perispiritual, que é profundamente sensível à influenciação magnética. Ele nos informa que o número, os processos de reencarnação, como os de morte física, diferem ao infinito, não existindo dois absolutamente iguais. Então isso daí já dá para a gente ter uma ideia de que essa experiência do nosso amigo, ela é apenas uma ideia geral, mais assim, comum, de um processo que, como ele mesmo está afirmando, é sempre diferente. Então, a reencarnação de cada um de nós, ela foi diferente. Ela demandou questões específicas relacionadas às conquistas que cada um de nós tem, as dificuldades que cada um de nós tem, as intercessões que cada um teve, as problemáticas que envolviam nossa mãe e nosso pai e o ambiente em que nós iríamos nascer. Tudo isso implicou em trabalho, em serviço. Então nós precisamos ter em mente que os eventos espirituais, eles não são idênticos. Nós temos que ter uma visão geral do processo. Nós não podemos cair na afirmação de que o processo é assim, pronto, acabou. Ele tem nuances que variam, como ele diz, ao infinito. É aquela expressão, cada caso é um caso. Outra questão que ele nos lembra sempre, no mesmo texto, mais embaixo, é o estado consciencial dos próprios interessados. Cada um está com a sua mente, que é a sua herança. No livro Obreiros da Vida Eterna, que se Deus quiser a gente vai estudar, que estuda desencarne, esse a gente estuda reencarne. No Obreiros a gente vai estudar desencarnes. Vamos estudar vários casos de desencarnes. E um deles é o de Aura Celeste, que foi uma espírita que viveu no início do século. Aura Celeste é o nome de uma instituição, né? Homenageia ela. Maristão. Lá em Maristão. E tem casas espíritas, e ela narra a desencarnação dela. E a desencarnação dela, ela fazia desdobramento lúcido. Ela saía do corpo em vida. Ela era uma projetora, ela fazia viagens astrais.
E o desencarne dela nada mais foi do que isso, aquilo que ela já fazia sempre. Então, quando a gente narra lá, André Luiz narra o desencarne, o Dr. Bezerra vem assistir, ela faz tudo sozinha. O nível evolutivo dela não era médio, era acima da média. Então ele diz aqui, ó, há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço, quase dispensam o nosso concurso. É nossa, mas é o nosso destino. Quando a gente falou semana passada para os médiuns que ele precisa aprender a irradiar o pensamento de amor, a irradiar luz, é porque nós precisamos aprender a nos garantir. Isso é da evolução. A evolução nos empurra para a autodeterminação, para a independência das ações, para você dizer o seguinte: vamos lá resolver esse problema. É o nosso destino. Não adianta nós queremos ficar o tempo todo como sendo o compadecido. Na assistência social existe um lema que nós podemos estender para a assistência espiritual. Qual é o lema da assistência? Batido, repetido e citado por todos. Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Todo mundo aqui já ouviu isso. Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Nós também precisamos aprender a abençoar, a irradiar amor, a higienizar o ambiente, a socorrer as pessoas enfermas. Nós não podemos o tempo todo achar que não podemos. Essa limitação somos nós que criamos. A nossa mente cria a ideia, eu não posso. Aí não pode, porque a nossa mente é poderosa. Se a nossa fé não é na certeza de que podemos conseguir, mas sim de que nós não podemos, porque eu sou nervoso, eu sou agitado, eu sou isso, eu sou egoísta, espera, aquela velha ladainha de coisas que a gente até é, mas a gente só fala delas quando é para não fazer algo de bom. Então, o nosso destino é esse. É nós tornarmos cada vez mais autônomos. É o curso para mentor espiritual. Nós não fazemos na Terra curso para ser assistido. Nós fazemos curso para nos tornar melhor. Só que nós não queremos nos tornar melhor. Nós queremos continuar a ser assistido. Nós queremos colo. É tanto que eu acho assim, para mim, na minha concepção, eu nunca precisei de ninguém me acompanhar para fazer reunião, para ir dar passe a alguém. Se me chamar para ir lá fazer, fulano está com problema, eu vou, eu dou passe, eu faço evangelho. Eu confio que tem uma espiritualidade que me assiste. E essa deve ser a nossa postura. E eu não preciso, eu sei que os amigos espirituais, é a casa do caminho. Nós temos que passar a doutrina e auxiliar as pessoas a que elas também possam fazer seu culto do Evangelho no lar, para que elas possam crescer e não nós sermos aquele que está dando sempre o peixe. Ele diz que a reencarnação de Sigismundo obedece às diretrizes mais comuns, quer dizer, em geral, é o mais encontrado. E aí, André Luiz pergunta, um pouco antes, que será que não poderia só renascer quem está preparado? Aí ele fala para André Luiz que André Luiz está esquecendo que a reencarnação é um curso repetido de lições necessárias. Curso repetido de lições necessárias. Ou seja, a reencarnação não é apenas para as almas vitoriosas, mas para todos aqueles que precisam crescer. Nas experiências de TVP, o que você mais vê é a pessoa repetindo em várias vidas os mesmos defeitos. Por quê? Porque nós demoramos muito para mudar
hábitos enraizados. Os hábitos enraizados são o nosso karma. Mudar um hábito é uma vitória evolutiva. O problema é, os nossos hábitos arraigados, eles são compartilhados por um número imenso de pessoas. Todo o nosso processo, o processo do conhecimento espírita, não é um processo de imposição, é um processo de educação. Como ele diz mesmo, a esfera da crosta é uma escola divina. Ele diz aqui que estão numa esfera inferior, elas demandam mais trabalho. Dá para entender por quê, né? Por que dá mais trabalho? Por causa das vibrações. Quanto mais denso é o estado em que as pessoas se encontram no seu íntimo, mais pesado é o ambiente. Quanto mais pesado é o ambiente, mais entidades pesadas estão no ambiente. Quanto mais entidades pesadas estão no ambiente, dificultam o trabalho. E a sintonia das pessoas daquela casa é com as entidades pesadas. E não com eles, os sutis. Porque você só tem sintonia com os sutis se você for sutil. Como nós às vezes criamos uma série de desculpas para não nos sutilizarmos, automaticamente a nossa sintonia é com os não, é uma escolha. Então demanda mais trabalho. Porque, a rigor, nós somos deixados com as companhias que escolhemos voluntariamente através dos nossos hábitos. Mas quando tem um processo de renascimento, mesmo aqueles que não têm muita evolução, eles têm assistência. E aí demanda mais trabalho. Evitar as coisas que eu sei que deveria ter que evitar todo dia, as coisas que possam me fazer sintonizar com o que não presta, com o que é inferior, com o que não vai me dar boa sintonia, né? Aí ele diz, certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal. O que? Nessa ambiência. Às vezes a ambiência do lar é tão densa, mas a pessoa vai lá e nasce ali naquele meio. Por isso que está chamando essas pessoas de almas heróicas. Vocês vejam então como é complexo essa coisa da vibração. Por acaso essa semana estudei muito isso, e uma das coisas que a gente estava vendo é uma coisa que é um tema que eu vou até desenvolvendo para fazer um estudo, a questão da auto-obsessão. A irradiação do pensamento, ela não cessa, o pensamento, uma vez irradiado, ele não se destrói, ele não se dissolve, ele fica no ambiente, ele fica envolvendo a pessoa que o emitiu, procurando se perpetuar. Se a pessoa não pensa mais naquilo, ele vai se juntar a pensamentos iguais. Aí eu comecei a entender. Quando a gente lê os Mensageiros, nós já lemos, acho que todo mundo aqui já leu os Mensageiros. André Luiz, quando está descendo para o planeta Terra, ele vê ele diz que chama a Terra de mundo das sombras, que ele vê um nevoeiro envolvendo todo o planeta. Vocês se lembram disso? Por que tem esse nevoeiro? Porque esse pensamento, aí ele fala que é a emissão de pensamento dos seres humanos. Ele não se perdeu. Porque se ele se perdesse, se ele se dissolvesse, não teria essa imensa sombra circundando o planeta. Então a nossa emissão de pensamento, ela sobrevive. Isso é uma coisa que eu fiquei, caramba, e não é que é isso mesmo, cara? Aí você entende casas. Essas casas, que ele diz aqui, ó, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida, dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolheram o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Quer dizer, a ambiência, a egrégora, a atmosfera espiritual
daquela residência é propícia à obsessão. A auto-obsessão da pessoa de pensar, como eu estava estudando hoje, a pessoa que pensa mal de alguém por 3, 4 dias, ela já está totalmente intoxicada, ela está obsediada, pelo simples fato de que aquele pensamento, se está sendo repetido, aquilo já está envolvido nela. E aí fica que nem goiabada atraindo formiga. É a auto-obsessão que gera a obsessão. Então a pessoa que pensa mal da outra 4, 5, 6 dias, ela já está chamando um monte de obsessor que sintoniza com aquele tipo de pensamento, e ela está cavando para ela, às vezes, acidentes, tropeção, torcer o pé, dor de cabeça. Tudo isso feito pela escolha da pessoa. A sintonia, ela é uma escolha. Você não precisa saber nada disso que a doutrina espírita informa. Que não é, esses informes da doutrina espírita, não são assim, informes que eu vou... eu não sei se a expressão seria essa, a ideal, doutrinário. Porque parece que você está falando de uma filosofia, de uma ideologia. Os informes da doutrina espírita são o que acontece. Independente se você é espírita ou não, se a tua evidência abrir, você vai ver. Esse é o barato da doutrina espírita. Ela é menos uma doutrina e mais o relato do que existe. É mais uma pesquisa, como Kardec falava, uma ciência que aborda o saber espiritual, o saber invisível. E é isso que ele quer dizer para a gente, que as pessoas ficam presas a entidades monstruosas e dominadoras, devido a homens imprevidentes, que amealham para si esse tipo de coisa. Daí a necessidade de uma proteção espiritual. Uma proteção espiritual que é dada à criança para que ela possa sobreviver. Porque muitas vezes o nível de assédio é tão grande que compromete a reencarnação, pode comprometer a reencarnação da criança. Se ela tem méritos, se ela tem alguma vitóriazinha no bem, isso já vai permitir que ela tenha, como Sigismundo vai ter, o livro vai mostrar, uma proteção espiritual que vai cuidar dele até os 7 anos. Se ela não tem méritos, vai cair no campo das provações retificadoras necessárias de crescimento. O demérito leva você à expiação. É um campo aberto, em que quem tiver amor pode ajudar, mas essas pessoas, elas não têm capacidade de se autoajudar ainda. Então, voltando àquela questão que a gente comentou sobre a pessoa fazer o curso de mentor, nós não podemos esquecer que isso é para nós. Aqueles que já entendem alguma coisa de doutrina espírita e querem se melhorar. Aqueles que entendem que há uma evolução. Mas a grande multidão de seres humanos, nós temos que ter carinho, compaixão e misericórdia. E dentro do possível, levar o conhecimento espírita. Mas nunca, jamais, negar a assistência. Porque negar a assistência é negar o discipulado do Cristo. O discípulo do Cristo é aquele que serve, que faz o que o Cristo fala. Então a doutrina espírita, ela nunca vai abrir mão da caridade ao outro.
E a caridade ao outro não pode ser resmungando porque o outro é inferior. Senão não é caridade, não é amor. A gente tem que compreender o estágio evolutivo, o estágio de compreensão daquela pessoa, dentro do possível passar as informações. Se ela quiser pegar, ótimo. Se ela não quiser pegar, ótimo também. Mas nunca negar a assistência. Então, esse capítulo, a gente tem estudado ele durante muito tempo. Ele nos fala sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Estamos em processo de transição moral, em que nos envergonha ainda traços enfermiços que a gente identifica ainda dentro da gente e, ao mesmo tempo, nos ambiciona a ascese, o crescimento. Então, o fracasso, ele vai acontecer, mas nós não devemos desanimar. A humildade de reconhecer as nossas limitações evolutivas e a perseverança podem trazer para nós o socorro e a sintonia espiritual com aqueles que são melhores do que nós, encarnados e desencarnados, o que nos auxiliará, como companheiros de jornada, a vencer as nossas tendências, instintos e carências. Sempre lembrando que é através do amor que a gente vai conseguir fazer isso, vibrar o amor em direção a todas as pessoas. Vibrar o amor de todo o nosso sentimento, para que o nosso inconsciente se reprograme em outras bases. E aí ele diz: Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos. Tem muitas coisas, pessoas que nascem assim, pessoas que nascem assado, pessoas que nascem deformadas, né? São doenças congênitas. Até tem quem faz um trabalho muito em cima disso, é o Américo Domingos Nunes Filho. Ele tem fotografias, inclusive, de crianças que nascem sem pênis, crianças que nascem assim, crianças que nascem assado. Todo esse processo de retificação necessária. A gente brinca com coisa muito séria, né? A gente cria dor para o nosso futuro. Mas a reencarnação é a bendita chance que Deus nos dá para o crescimento. Deus espera que nós possamos aproveitar o tempo que Deus nos dá e aproveitarmos essa encarnação para lutarmos contra as nossas tendências inferiores, abrindo as portas de nosso coração para o amor. Vamos ficar por aqui.